Glória a Deus, graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, minha saudação a todos quantos de seus lares, de suas casas, nos dão a honra, o privilégio de estarem conosco nesta live, nessa transmissão da palavra de Deus ao seu coração. Antes eu quero cumprimentar a equipe que está aqui trabalhando, o Isaías, o Juliano e também o grupo Sal da Terra, que está nos ajudando, abrilhantando esta celebração de culto ao nome do nosso Deus. Da onde você estiver aí da sua casa, se você tem acesso à palavra de Deus, abra, portanto, o livro sagrado em segundo livro dos Reis. Vamos fazer leitura em o capítulo de número 20, segundo livro dos Reis, capítulo então de número 20 e o versículo de número 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes por estar aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus aos vossos corações. Ainda, queridos, uma vez mais lendo, segundo Crônicas, da onde temos pregado nas últimas quintas-feiras, capítulo 32, apenas para endossar. Versículo de número 24, para dar sequência à série de mensagens que estamos pregando, está escrito no versículo 24, naqueles dias, adoeceu Ezequias e estava à morte. Orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Apenas li o capítulo 32 de 2 Crônicas, e o versículo 24, apenas para registrar aqui a série de mensagens que estamos pregando toda quinta-feira, sobre os reis da Bíblia. E nas últimas 3 quintas-feiras já foi pregado 3 então mensagens sobre o rei Ezequias, e esta é a 4ª, somente em torno da vida deste rei, que foi um ícone na nação de Judá. A Bíblia chega a dizer que antes de Ezequias e depois dele, não se levantou outro que adorasse, que servisse e fosse fiel a Deus como o era Ezequias. Ezequias, sem dúvida, ele foi o mais notável dos reis de Judá. Governou ele sobre Jerusalém e ele foi fiel em toda a casa do Senhor. Agora, quando olhamos para o texto em análise, a Bíblia diz que Ezequias ficara doente a ponto de estar quase à morte. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias
E disse a ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aqui eu quero fazer que eu e você pensemos um pouco sobre o quão duro é ouvir uma mensagem como esta. Ele estava à beira da morte. Uma doença terrível havia acometido a vida do rei Ezequias. E o que fazer agora? Qual é a reação, qual é a atitude que eu e você tomaríamos caso estivesse diante de uma realidade trágica, como estivera o rei Ezequias? Ele poderia ter lamentado, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter feito muitas perguntas, talvez do tipo: por que eu? Por que não foi com outro? Por que teria que ser comigo, sendo eu fiel? Ezequias não fez nada disso. Ele reagiu não murmurando, ele reagiu de uma maneira espiritual, de uma maneira especial, de uma maneira rica. E eu quero pregar essa noite então sobre o tema a reação de Ezequias. Como ele reagiu diante da problemática que se armava contra a sua vida. Como eu e você devemos tampouco reagir diante do problema que ora se apresenta na minha e na sua vida. O que fazer quando tudo começa a dar errado? Qual é a atitude a tomar quando as coisas não dão certo na nossa vida? Ezequias tem a nos ensinar. A Bíblia diz no versículo de número 2, e aqui está a primeira das 7 reações de Ezequias. A primeira: ele virou o rosto para o lado certo. A Bíblia diz, no versículo de número 2 do segundo livro de Reis, capítulo 20, e então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não virou o rosto para murmurar, ele não virou o rosto para um templo pagão, ele não virou o rosto para se lamentar da vida, mas ele virou o rosto para buscar a presença de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz que ele virou o rosto para orar a Deus, para a parede, eu quero entender que ali, nesse verbo virar o rosto para a parede, para orar, Ezequias, na verdade, ele está engatilhando uma grande virada na sua própria vida. E é muito comum o ser humano culpar a Deus, culpar ao inimigo, culpar o fulano, o beltrano, o ciclano, pelos seus infortúnios, quando nós mesmos somos responsáveis por protagonizar uma virada em nossa vida. Ele virou, ninguém virou por ele, ninguém reagiu por ele. Eu não sei se você está esperando que alguém tome a iniciativa por você. Acontece que às vezes Deus não quer que outro se mobilize por você, mas Deus está na expectativa que você tome a iniciativa para protagonizar uma grande mudança em sua vida. Talvez você não esteja com a doença, e tomara a Deus que não seja o teu caso. Tomara que você não esteja com uma doença como estivera Ezequias. Mas o problema, ele pode mudar de nome, mas ele continua sendo problema. Se o problema na vida de Ezequias era doença, talvez na tua seja outro. Talvez na tua seja de ordem financeira, espiritual, familiar, conjugal e etc. Agora, a solução
Se os problemas são diferentes, a solução é sempre a mesma. É buscar a face de Deus e não há outra saída. A Bíblia diz que ele virou o rosto e orou a Deus. Talvez não é da oração do teu pastor que você esteja precisando, não que a gente não possa orar. E fazemos. Talvez não é da oração do pai, da mãe, do titio, da titia, do amigo, mas é você que precisa buscar a face de Deus. Você é o responsável por uma reação transformadora na sua vida. Será que não tinha alguém mais espiritual em Judá para orar? Talvez teria. Te dou um exemplo. O sumo sacerdote era um homem espiritual. As 24 ordens de sacerdotes, que eram centenas, poderiam orar? Poderiam. E a ordem de levitas também, mas não. Foi Ezequias que orou. E com isso Deus está dizendo para você: meu filho, eu estou esperando você orar. Às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque Deus está esperando você orar. E é comum hoje em dia, e os aplicativos nos ajudam a isso, as plataformas, as redes sociais, e a gente posta, e a gente pede oração para meio mundo, mas nós mesmos esquecemos de buscar a face de Deus. Mas se tão somente orares ao Senhor esta oportunidade, Deus vai mover os céus e a terra para dar vitória na sua vida. A segunda reação de Ezequias é uma frase bem conhecida: só se colhe aquilo que um dia se plantou. Versículo de número 3, a Bíblia diz: ah, Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Na sequência do texto, você vai ver que Deus concordou com a oração de Ezequias. Parece, nas entrelinhas, que Deus está dizendo: sabe mesmo que o camarada tem razão? Pois não é que ele tem razão. Não que Deus tenha sido pego no contrapé. Não é nada disso. Mas coisa linda é quando você tem testemunho diante de Deus. Coisa linda é quando você vive uma vida reta, fazendo o que é certo. Pois quando tu precisares de Deus em tua oração, você diz: Senhor, lembra que eu tenho sido fiel. Quer colher vitória? Plante-a. Quer colher resultados bons na sua vida? Quer ver a mão de Deus sobre você e tua casa? Vai semeando na adoração. Vai semeando num culto fiel ao Senhor teu Deus. Porque pode ser que pelas encruzilhadas da vida, você vai precisar da mão deste Deus. Mas se você a Ele tem dado glória, se você a Ele tem buscado, se você a Ele tem adorado, quando clamares, Deus se porá em pé em teu favor e socorrerá na hora da angústia. O versículo de número 5, Deus disse ao profeta Isaías, o mesmo que levara o recado de morte, Deus disse: volta e dize a Ezequias. Esse volta era para fazer tudo o que antes fora dito de mal para o rei Ezequias. Se antes era para preparar a casa que ele ia morrer, agora Deus vem e diz: volta, e diz para ele que eu acrescentarei aos dias dele mais 15 anos.
Volta, isso quer dizer mudança de Deus. Quando Deus está dizendo para o profeta Isaías, volta, é porque o próprio Deus voltou o decreto. É porque o próprio Deus desfez um decreto de morte que havia sobre ele e reverteu o cenário, e reverteu o quadro. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que Deus pode estar dando uma volta na sua vida. Que tudo aquilo que tem sido dito a teu respeito, que embora o cenário ele tenha sido caótico nos últimos dias na sua vida, Deus é poderoso para pintar um quadro colorido de vitória. Quem sabe a cena, ela tem sido trágica, mas Deus pode dar a volta. Deus pode mudar o caminho. Deus pode mudar os meios. Deus pode mudar a história da sua vida. A mudança, ela depende de Deus. Só Deus pode voltar. Só Deus pode fazer uma reviravolta na sua história. Deus fez uma mudança na vida de Ezequias. Sim, ele pode transformar física e espiritualmente a sua história. No versículo de número 5, a Bíblia diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei e ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor. Preste atenção no verbo subirás. Significa dizer que a reação de Ezequias, após ter orado e buscado a Deus, foi receber da parte de Deus a elevação. Enquanto muitos cavavam covas para sepultar Ezequias, o nosso Deus fechava a cova e colocava uma escadaria de vitória, de triunfo, de sucesso na vida de Ezequias. Quem sabe a notícia chegou lá para o coveiro aonde havia o sepulcro dos reis. Olha, o rei Ezequias está para morrer. Adiantaram-se em cavar o sepulcro, em ornamentar o mausoléu. No entanto, Deus estava falando: tu subirás à casa do Senhor. Eu estou tentando dizer para você que, embora as covas tenham sido abertas para sepultar teus projetos, para sepultar os teus sonhos, para sepultar a tua história, podem cavar covas, mas não adianta abri-las quando Deus está fechando. Porque maior é o Deus que fecha a cova do que a pá do coveiro que a abre na tua vida. Deus estava dizendo para Ezequias: subirás. Subir é um verbo que denota elevação, mudança para cima. Deus, ele não te rebaixa. Deus, ele não te humilha. O carnal faz isso. O invejoso faz isso. O ciumento faz isso. O incompetente faz isso. Mas Deus não. A proposta e o projeto de Deus é te elevar, é te dar crescimento. Porque só Deus e você sabe da tua história. E a palavra que Deus tem para você é: subirás. Deus está preparando a tua subida. Deus está preparando o teu crescimento. Tampouco vire o rosto para a parede esta noite e ore e busque a face do Eterno, porque Ele tem subida na tua vida. Glória a Deus.
eu vi as tuas lágrimas. Lágrima fala de quebrantamento. Ezequias se quebrantou. E se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é ver alguém contrito, é ver alguém arrependido, é ver alguém quebrantado. A mensagem de João Batista no Jordão era: convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você tem se quebrantado diante de Deus? Ou você tem sido um parasita espiritual, com perdão da palavra? Que é o parasita, pastor? O parasita é aquele que se alimenta de outro. Quem sabe você está dependendo da oração da mãe, da oração do pai, da oração do pastor. Você está dependendo da vida do outro, da saúde espiritual do outro. Mas você mesmo nunca se quebrantou. Você mesmo não tem aberto o seu coração para que o Espírito de Deus encha a sua vida. No entanto, no rosto que virava para a parede, também tinha lágrimas. Isso é quebrantamento, e Deus está esperando isso da tua parte. Quebrante-se, porque Deus tem elevação. Chore na presença de Deus, porque Ele tem crescimento para a sua vida. Oh, glória a Deus. No versículo de número 6, está escrito na palavra de Deus: acrescentarei aos teus dias 15 anos. O verbo acrescentar, como é evidente no cálculo das operações matemáticas, não está falando de subtração e nem de divisão. Mas aqui está falando de uma multiplicação, ou, se você preferir, podemos interpretar também como uma adição. Deus estava adicionando dias, anos à vida de Ezequias. O trabalho do inimigo é diminuir, é te rebaixar. Se alguém foi usado, se alguém abriu a boca para te humilhar, era Satanás na boca dele. Porque o inimigo das trevas, o príncipe das trevas, o trabalho dele é te diminuir, é te rebaixar, é te humilhar. E sabe por que você tem que sair do mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existem duas instituições na terra: o mundo e a igreja. A igreja jaz na glória o mundo jaz no maligno, mas a igreja não. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. E quando você sai lá do mundo, das mãos do inimigo, você vem para as mãos do Todo-Poderoso. E Ele não te rebaixa, não te diminui, não te envergonha. O trabalho de Deus é te dar crescimento, é adicionar. Então, se você cruzou com alguém hoje, que trouxe uma palavra de ânimo para você, que demonstrou alguma palavra de afeto, de carinho, e isso te trouxe um estado emocional melhor, era Deus usando ele, era Deus usando ela. Porque o trabalho de Deus é aumentar o teu sorriso, a tua alegria, o teu prazer de viver. Deus acrescenta, mas Ele não só acrescenta anos na tua vida. Porque não é só viver com muitos anos, não adianta morrer com 100 anos, mas não ter a qualidade de vida. E Deus quer te dar qualidade. Deus quer te dar equilíbrio. Deus quer te tornar feliz.
próspero, bem-aventurado. Ele acrescenta sono para aquele que não tem. Ele acrescenta saúde para aquele que não tem mais. Ele acrescenta vontade de viver para aquele que desesperado está dos dias em que vem vivendo. Deus tem uma palavra de acréscimo na sua vida. E como mensageiro de Deus nessa tribuna, eu verbalizo uma palavra de acréscimo para você. Deus acrescenta sorriso no teu rosto. Deus acrescenta paz ao seu coração. Ele acrescenta dias de vida na tua história, porque Deus é Deus do acréscimo. E no versículo de número 6, Deus disse: e das mãos do rei da Síria eu te livrarei. Das mãos. Se fosse só com Satanás que nós lutássemos, olha, até que é ruim. Agora, lutar com gente ruim, tem que encarar pessoas, tem que conviver com gente que está no mesmo nível que o inimigo, o coração alinhado com dele. O rei da Síria era uma personificação do Satanás. Ou seja, tem pessoas tão ruins que eu e você convivemos, que elas manipulam, parece que tem a arte de humilhar, parece que tem o dom, a vocação de prejudicar. São os reis da Síria que convivem nesta sociedade. E quem sabe você está debaixo da mão de um. Deus disse para Ezequias: eu te livrarei das mãos do rei da Síria. Deus está te livrando. Eu digo isso em nome de Jesus. Deus não é Deus de jugo. Jesus prometeu que o jugo dele seria leve. E Deus está despedaçando o jugo do rei da Síria sobre a sua vida. Aquilo que te rebaixa, que te maltrata, que está acabando com o teu sistema emocional, isso chama-se a mão opressora do rei da Síria. Mas Deus entra com livramento e garante para vós outro a vitória. E se você crer, receba, da onde você estiver agora, o livramento de Deus na sua vida. Eu encerro no versículo 7. E a Bíblia diz: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Eu encerro esta mensagem enquanto o grupo prepara um louvor, dizendo que Deus está curando os teus males. Deus está restaurando tua estrutura emocional, física, moral, financeira. Deus é Deus que soluciona o tumor. Deus é Deus que cura o problema. E de tumores esta sociedade está cheia. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é uma pasta de figos para os males desta sociedade. Mas a palavra de Deus é uma pasta de figos que cura os problemas da tua casa. Eu quero orar por você agora. Da onde você estiver, você pode talvez inclinar o seu rosto. Se é possível você elevar seu pensamento ao alto, faça isso. Eu quero orar por você nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço sobre esse homem, esta mulher, a vitória, a cura para o problema físico, mental, espiritual. A luta que esse homem, essa mulher está passando. Deus meu, vem agora com a cura, com a vitória, porque Tu és capaz, Tu és bom o bastante para dar o livramento para o Teu filho, para a Tua filha, e para entregar nas mãos dele, nas mãos dela,
a solução e a vitória. Receba agora, em nome de Jesus. Acompanhe